Boa noite, a graça e a paz. Podeis assentar todos em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Êxodo, no capítulo 4. Hoje é dia dos pais, eu quero trazer uma palavra mais voltada, para a figura paterna. Mas essa palavra, se você quiser aplicar ela a qualquer área da sua vida, se você quiser aplicar essa palavra como mãe, aos seus relacionamentos, você pode usar. Não precisa se sentir excluído ou excluída nessa noite da ministração. Talvez se você é uma mãe ou você ainda não tem filhos, mas que você possa prestar muita atenção e abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, amém? Êxodo capítulo 4, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Senhor, em nome do teu filho Jesus, meu Pai, nós pedimos a revelação da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que o Senhor fale com cada pessoa, meu Pai, de uma maneira pessoal e particular nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Capítulo 4, versículo 18, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 26, diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para não deixar ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusardes deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, o teu primogênito. Então estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvidas, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém, gente? E eu sempre fiquei intrigado. Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito, e quando Moisés está indo na sua missão, a Bíblia diz que Deus o encontra num certo lugar, e a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés. Deus quis acabar com a vida de Moisés, e parece algo contraditório. Como é que Deus escolhe Moisés e depois Deus quer matar Moisés? E a resposta está no versículo adiante, que a sua esposa Zípora corre e faz a circuncisão do seu filho. A Bíblia aqui não relata de qual dos filhos foi feita a circuncisão. Moisés tinha 2 filhos, um chamado Eliezer e outro chamado Gerson, mas a Bíblia diz que ela faz a circuncisão de um desses filhos, e isso aplaca a ira de Deus contra Moisés. E o tema da nossa mensagem é em torno disso. Por que Deus quis matar Moisés? Qual a relação, essa relação da circuncisão, sabe? E esse fato de Deus querer acabar com a vida de Moisés. Se você quiser deixar marcado aí, só para você entender, abre na sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 17. Gênesis 17. Vamos dar uma olhadinha lá? Que isso aqui é muito importante, porque não é à toa, não foi por acaso que Deus teve aquela situação com Moisés. Não foi simplesmente um capricho de Deus, mas havia uma razão muito forte e específica para isso.
Capítulo 17 de Gênesis, versículo 3, diz assim: olha, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, uma circuncisão não era uma prática exclusiva do povo judeu. Inclusive, a esposa de Moisés era uma mulher midianita, e os midianitas também circuncidavam os homens, mas era um outro tipo de circuncisão, era uma circuncisão de um homem já adulto, e antes do casamento acontecia a circuncisão. A circuncisão para o povo de Israel era um sinal de aliança com Deus. Era o pacto que Deus estabeleceu ali com Abraão, que todo homem seria circuncidado ao 8º dia de nascimento. Então era algo que Moisés não poderia abrir mão, era algo que Moisés não poderia ignorar. A Bíblia não fala por que Moisés ignorou essa palavra, essa promessa, essa aliança, mas a Bíblia diz que chegou o dia que Deus requereu dele, que ele colocasse em ordem a sua casa, que ele acertasse essa parte com a sua família, e isso foi muito traumático para sua esposa, foi traumático para a família, porque foi algo feito às pressas. Foi uma circuncisão. O que é uma circuncisão, pastor? Uma circuncisão, simplificando assim, por modo de dizer, é como se fosse uma operação de fimose. Só que para os judeus era o símbolo da aliança entre eles e Deus. Todo homem, toda criança, homem, ao 8º dia deveria ser circuncidado. E Moisés, mesmo sendo escolhido por Deus, ele não tinha o direito de abrir mão dessa ordenança de Deus. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Não é porque Moisés foi escolhido, não é porque Moisés teve uma experiência com Deus lá no Monte Sinai, que ele teve aquela experiência com a sarça, que ele poderia simplesmente ignorar essa parte. E é o que nós queremos tratar nessa noite. Há coisas na família referente ao pai, e eu quero deixar mais estabelecido aqui ao pai, e tem coisas para a mãe também, que não é direito nosso de abrir mão. Há coisas relacionadas à família que não cabe a nós dizer, não quero fazer isso, eu não quero seguir essa direção, essa orientação de Deus, eu acho assim, eu penso assim, porque isso pode causar morte. Aqui no caso seria uma morte física, mas pode ter a morte espiritual, pode ter uma morte de um relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher. Algumas coisas não podem ser quebradas. Algumas coisas não podem ser deixadas de lado, sabe? Não é uma questão assim, pastor, eu não gosto muito disso. A Bíblia não diz por que Moisés não circuncidou o seu filho, apenas diz que ele não o fez. E que isso despertou a ira de Deus contra Moisés. E algo que poderia ter sido feito com uma criança de 8 dias, agora teve que fazer com um rapaz. Às pressas, um procedimento que, de acordo aqui com o estudo, diz que uma criança, um menino de 8 dias de nascido, já tem sistema imunológico forte o suficiente para ser circuncidado. E ele é novo o bastante para não lembrar da dor. Então, o 8º dia era o tempo propício para que a circuncisão fosse feita sem trauma, sem deixar uma marca dolorida na vida da criança e sem causar morte, sem causar dor, sem causar a destruição da criança. Ao 8º dia ele tinha sistema imunológico capacitado para suportar aquele procedimento, até porque a cirurgia era feita com uma pedra, gente. Era uma faca de pedra, era um negócio, sabe? Era um negócio realmente que, para se ver, talvez fosse muito traumático. Mas a criança de 8 dias, ela suportava aquela cirurgia e ela não ia lembrar daquela dor. Então,
quando a gente abre mão das coisas de Deus na nossa família, na vida dos filhos, do marido, do pai, da mãe, para fazer a nossa vontade, aquilo pode causar um trauma. E às vezes a pessoa tem que correr para colocar as coisas em ordem. Às vezes a pessoa tem que fazer as coisas apressadamente, porque não agiu da maneira correta no tempo certo. Está dando para entender, igreja, sim ou não? Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando? Então, Moisés teve que fazer às pressas. Foi chocante para sua esposa fazer aquele procedimento com seu filho, tanto que ela chama Moisés de homem sanguinário. Então, há algumas coisas estabelecidas por Deus que é para o bem-estar da família, é para o bem-estar dos relacionamentos, é para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, como a palavra de Deus diz. Por exemplo, eu quero colocar aqui, por exemplo, o que diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha lá? Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu separei alguns versículos aqui nessa noite, e eu quero que Efésios capítulo 6, quem achou, diga amém. Diz assim, olha, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui é algo que não tem como você abrir mão disso. Não, pastor, vou deixar meu filho à vontade, vou deixar meu filho livre, solto. Quando ele crescer, ele decide o que ele quer da vida. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Não é algo, sabe, se você recebeu essa missão de ser pai, de ser provedor, de ser o protetor da casa, de ser aquele que dá a direção, de ser o cabeça, você não tem, eu e você não temos o direito de abrir mão disso. Ah não, pastor, os tempos agora são modernos, agora é diferente a maneira de criar os filhos. E é nesse pensamento que muitas pessoas têm naufragado. É nessa mentalidade que muitas pessoas têm perdido a sua família, perdido os seus filhos, perdido o casamento, porque têm tentado estabelecer novas regras que não condiz com a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz, olha, pais, não provoquei vossos filhos a ira, há muitos pais que acham que é deixar o filho à vontade, quer deixar o filho fazer o que ele quer, para ele não ficar irado. Pelo contrário, eu posso te mostrar aqui na palavra de Deus que muitos pais provocaram os filhos a ira justamente por agir de maneira oposta a isso. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi tinha filhos, e esses filhos tiveram grandes problemas. Um filho dele chamado Ámino violentou a sua irmã chamada Tamar, e ela tinha um irmão chamado Absalão, e a Bíblia diz que pelo fato de Davi não disciplinar os seus filhos, isso levou os seus filhos a serem revoltados contra ele. Tem um sentimento maligno contra o pai. Absalão, por exemplo, quando ele viu que Davi não ia fazer nada em relação ao irmão Ámino, que tinha violentado a irmã Tamar, ele nutriu um ódio no seu coração, porque Davi ficou indiferente. Embora Davi tenha ficado irado, embora Davi tenha ficado revoltado, mas a Bíblia não diz que Davi não fez nada. E isso despertou em Absalão um ódio mortal do seu irmão, uma revolta contra o seu pai, e isso culminou com a morte dele mais adiante na história. Houve uma perda muito grande. A Bíblia fala que José era o filho preferido de Jacó. E a Bíblia diz que por causa disso, os seus irmãos tinham ódio de José, porque eles percebiam, pelo tratamento do pai, que José era o filho preferido. Então, quando a Bíblia fala, pais, não provoquei vossos filhos a ira, não é só a questão, às vezes, de deixar, não vou repreender meu filho, não vou chamar a atenção dele para ele não ficar irado. Isso não tem nada a ver, pelo contrário. A Bíblia diz que melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. A Bíblia diz que leais são as feridas feitas por quem ama.
mas os beijos de quem odeia é enganoso. Na Bíblia, a disciplina é sinônimo de amor. Esse negócio de deixar o filho à vontade, de não assumir o seu papel dentro da sua casa como o cabeça, como o homem da casa. Não, pastor, agora os tempos são modernos, agora as coisas são diferentes. Isso não é sinônimo de amor. Isso é sinônimo de desobediência à palavra de Deus. E isso causou a ira de Deus em relação a Moisés. Moisés abriu mão e ele não tinha direito de fazer isso. Nós não temos o direito, sabe, de mudar aquilo que Deus já estabeleceu para a família. Nós não temos esse direito, sabe, de querer mudar aquilo que Deus já determinou. Ah, pastor, os tempos são outros, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Aquilo que Deus estabeleceu é para que a nossa família venha ter uma estrutura, para que a família venha a ser bem-sucedida. Nesse desejo de ser diferente, nesse desejo de estabelecer novas regras, é que muita gente tem quebrado a cara. Não, pastor, na minha casa é diferente. Eu sou um pai moderno, eu sou um marido moderno, sabe? A Bíblia não quer que você seja um marido moderno, um pai moderno. O que a palavra de Deus quer é que você seja um pai à luz da palavra de Deus. Só isso. Quem vai te dar respaldo, quem vai te dar garantias de sucesso na sua casa é a sua obediência à palavra de Deus. É o seu comprometimento em colocar em prática aquilo que a palavra de Deus estabelece para você viver dentro da sua casa, para você viver no seu relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, com o seu irmão, com quem quer que seja. Você não precisa ir além, sabe? Você não precisa fazer coisas a mais. Faça aquilo que já está estabelecido. Faça aquilo que já está determinado, orientado, e tenha a garantia de que vai dar certo. Porque Deus é que estabeleceu. Sabe? Hoje há todo um ensinamento, às vezes, que é contrário à palavra de Deus. E isso é perigoso. Olha o que diz lá em Provérbios 22, 28, para você que gosta, sabe, desse pensamento. Não, pastor, os dias agora são outros, o tempo, sabe, está diferente. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Provérbios 22, 28. Diz assim, olha, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Sabe, não remova os limites daquilo que já foi determinado por Deus. Sabe, não, pastor, vou acrescentar algo aqui. Igual a gente tem visto muitas vezes falar que o pai não pode corrigir o filho, dar uma palmada. É que nós somos contra violência, espancamento, mas uma correção, a Bíblia ela abona isso, abona a correção ao filho, para que ele não venha se perder. Mas os especialistas estão dizendo que você não pode, que isso pode causar um trauma, que pode causar um mal-estar no seu filho. Sabe, nós temos visto uma geração, muitas vezes, com perdão da palavra, fraca, que não pode suportar uma contrariedade, que não pode suportar uma perda, um prejuízo. Eu nunca vi um tempo de jovens tão fracos, doentes, muitas vezes porque não foram repreendidos, não foram estabelecidos limites para eles. Por que a gente às vezes liga a televisão ou vê nas redes sociais, recebe vídeos de alunos que espancam o professor? Porque o professor foi lá e tomou o celular dele, porque ele não teve limite muitas vezes na casa dele. Porque muitas vezes não foi estabelecido um limite. Não pode contrariar a criança. Não pode falar não para ela, porque senão ela vai crescer traumatizada. E quem diz que a gente só recebe sim na vida? Quem diz que a vida ela é fácil? Nós somos preparados para a vida dentro da nossa casa. É os nãos que nós recebemos dos nossos pais, é os limites que são estabelecidos, é que faz a diferença na vida real, no mundo real. E às vezes, se isso não acontece na sua casa,
sabe, se você não estabelece esse limite, se você quer ser um pai moderno, um marido moderno, o mundo vai te desapontar. Quando seu filho chegar lá fora, quando ele estiver sozinho, sabe, ele se deparar com a realidade da vida, que nem tudo é como ele quer, que nem tudo é como ele deseja, aí você vai perceber o quão frágil você criou o seu filho. Muitas vezes nós vemos pais, às vezes, que são super protetores. O filho não pode cair no chão. Sabe, não, sabe, meu filhinho não, pastor. Meu filhinho não faz essas coisas. Eu quero dizer para você que não existem filhos perfeitos. E dizer também que não existem pais perfeitos. Não existe filho perfeito, não existe pai perfeito, sabe? Mas se nós seguirmos aquilo que está estabelecido pela palavra, vai dar certo. Deus vai honrar a sua família, Deus vai honrar o seu lar. Não remova os marcos antigos. Ah, pastor, meu pai era muito duro comigo. Olha, pastor, sabe o que eu vou fazer hoje, pastor? Eu vou dar tudo para os meus filhos, aquilo que o meu pai não me deu. Sabe o que fez de você uma pessoa firme na vida? Fez de você uma pessoa estruturada? Fez uma pessoa determinada? Foi justamente isso. O fato de você não ter tido tudo o que você queria. Que seu pai às vezes foi duro, sabe, exigiu de você comprometimento, responsabilidade. Foi isso que fez a diferença. Se você fizer o contrário disso, você vai gerar um filho fraco, dependente, totalmente dependente. Um filho que, sabe, não tem estrutura para enfrentar, sabe, a realidade da vida. Por isso há tantos jovens enfrentando situações de ansiedade, de depressão, sabe, há muitos jovens se perdendo porque às vezes quis proteger demais. Eu gosto do pai do filho pródigo, pegou a sua herança e foi embora. E foi embora. É interessante que o pai, sabe, a Bíblia diz que o pai esperava o filho todos os dias. Quando o filho volta, o pai avista o filho antes do filho avistar o pai. Mas o pai não impediu o filho de ir embora. O filho só foi descobrir o valor da casa do pai dele quando ele estava lá no fundo do poço. Ele falou: olha, na casa do meu pai até os empregados têm pão com fartura. Vou voltar para a casa do meu pai. Olha para você ver o entendimento, o tratamento desse pai com esse filho deixou marcas que, quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou: vou voltar para a casa do meu pai. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: olha, eu não volto para aquela casa nem morto. Mas aquele filho disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá é que era bom, eu que dei um passo errado na vida. Aquele pai não ficou segurando o filho: não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai sofrer, sabe? Às vezes é assim, a vida é assim, nós não podemos proteger os nossos filhos o tempo todo. Não há como, sabe, a gente resolver todos os problemas dos nossos filhos. Às vezes a gente vê pai, o filho faz coisa errada, o pai vai lá, resolve, o filho vai dar prejuízo, o pai vai lá, cobra o prejuízo, mas vai chegar um dia que ele não vai ter mais o pai, não vai ter mais quem cobra o prejuízo, e aí como é que vai ser? Está entendendo, igreja, sim ou não? Quem compreende o que eu estou falando? Moisés abriu mão de algo que ele não tinha o direito de abrir mão. Ele tinha que circuncidar o filho dele, era algo que era uma marca, era a aliança do povo de Deus, era uma aliança visível, era uma marca visível. Nós não podemos abrir mão daquilo que já foi estabelecido. Você é pai, então seja pai, esteja presente, esteja junto. Sabe, Davi era um grande homem de Deus, mas era um pai ausente na vida dos filhos, e isso trouxe muito pesar. Era um pai que muitas vezes não tinha pulso, era um pai que tinha dificuldade em disciplinar, em corrigir os seus filhos, e esses filhos trouxeram muita dor, muito sofrimento, e ainda um deles morreu. E Davi ficou muito angustiado, ao ponto de dizer: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer no seu lugar. Mas Absalão, Davi perdeu Absalão muito antes daquela tragédia.
Ele perdeu o filho dele quando ele não disciplinou Amnon, quando violentou a sua irmã. Ele perdeu o seu filho quando ele perdoa o seu filho, mas fica 2 anos sem ver a face do filho. A Bíblia diz isso. Davi perdoa Absalão, manda Absalão voltar, porque quando ele mata Amnon, seu irmão, ele foge e depois ele volta. Davi perdoa, mas ele fica 2 anos sem ver a face do pai dele. Davi teve dificuldade de perdoar Absalão, 2 anos sem ver o rosto do pai. E a Bíblia fala, olha, que nós precisamos perdoar. É impossível ter um relacionamento sadio se não houver perdão. E é um perdão verdadeiro, não é um perdão mais ou menos. Porque a Bíblia diz que quando Davi manda Absalão voltar, onde é que está isso, pastor? 2 Samuel 14, 28. Não, se você quiser, em casa você confere. 2 Samuel capítulo 14, versículo 28. Diz que Davi ficou 2 anos. Sabe aquele negócio? Pastor, eu perdoei, mas agora é assim, é ele lá, eu aqui. Às vezes o pai fica chateado com o filho fica chateado com o pai. Pastor, eu perdoei, eu não tenho nada no coração, mas olha, eu não procuro para conversar. Eu não vou procurar, sabe o que a Bíblia diz? No que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então esse perdão aí está estranho. Já pensou se Deus nos tratasse dessa forma? Eu vou te perdoar, mas é assim, é você aí e eu aqui. Eu vou te perdoar, mas é assim, a partir de agora, nós não vamos andar mais juntos, não. Eu vou te perdoar, mas nós não vamos mais conversar um com o outro. Perdoar implica realmente deixar todo o prejuízo para trás. Perdoar implica em você abrir mão do direito, sabe, às vezes de uma vingança. Perdoar, como diz o pastor José Carlos, perdão é uma perda grande. Você está abrindo mão, desistindo, sabe, de querer ir atrás daquele assunto novamente. Perdoou, está perdoado. Pastor, mas eu ouvi falar que é assim, pastor, perdoa, mas não é mais a mesma coisa. Então, que tipo de perdão é esse? Que tipo de perdão é esse? A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, é muito fácil eu chegar no final do dia, colocar o meu joelho no chão e falar: Deus, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, Senhor. Como o modelo da oração do Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É muito fácil. Então Davi, ele tem uma família cheia de problemas porque ele tinha dificuldades de disciplinar, teve dificuldade de reatar seu relacionamento com Absalão. Pastor, mas Absalão matou o filho dele. E aí, se você for pegar para justificar, o irmão dele violentou, o filho de Davi violentou a irmã de Absalão, e por aí vai. É como eu disse, não existem filhos perfeitos e também não existem pais perfeitos. Pastor, me chateou muito, me entristeceu muito, pastor, eu perdoei, mas é assim, pastor, eu não consigo conversar mais. Sabe o que a Bíblia diz lá em Efésios? Olha, não deis lugar ao diabo. Na tradução original quer dizer, não tenha o hábito de dar lugar ao diabo, não tenha o hábito de ficar alimentando sentimento ruim, não se põe o sol sobre a vossa ira, não tenha o hábito de ficar nutrindo sentimento maligno. Você, sabe, você é pai, você, sabe, é filho, sabe, quebra isso da vida de vocês, do relacionamento. Não permita que passe muito tempo sem vocês se falarem. Quando Davi volta a se relacionar com Absalão, já havia no coração daquele filho um ódio contra o pai. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perdendo a afeição natural, que as pessoas estão perdendo, sabe, aquele contato. E cada vez mais nós vemos, às vezes, um distanciamento entre pais e filhos. Aí a gente pode abranger a mãe, o pai, a gente pode abranger também marido e mulher. Um distanciamento, as pessoas estão correndo cada um, sabe, a sua vida para o seu lado.
E muitas vezes, quando a gente vai olhar, há um bloqueio, há um muro estabelecido dentro da família, há um muro levantado dentro de um quarto, há um muro levantado, sabe, erguido entre pais e filhos, onde o pai já não enxerga mais o filho. E a Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pelos seus atos. Sabe, quando você presta atenção na vida da sua família, você vai perceber os detalhes. Sabe, quando você passa a estar junto com a sua família, você começa a ver ali as necessidades da família. Sabe, e andar, estar junto, esse é o papel do pai na vida dos filhos, na vida da esposa. Sabe, quando Satanás tentou Eva, ela estava sozinha. Quando ele tentou Eva, quando ele conseguiu enlaçar Eva na sua mentira, ela estava sozinha. Adão não estava junto, então o diabo ele sempre vai tentar ver a família fragmentada, separada, sabe, para que ele possa atacar. Então Davi tinha esse problema, Moisés teve esse problema, deixou o filho à vontade, mas ele teve que colocar as coisas em ordem. Mesmo que você queira levar a sua família, os seus relacionamentos familiares à revelia, deixando à vontade, não estabelecendo limites, não vivendo nos parâmetros da palavra de Deus, cedo ou tarde, você vai ter que colocar as coisas em ordem. Amém, igreja? Cedo ou tarde você vai ter que consertar. E não é fazer ajeito, não é fazer gambiarra, mas cedo ou mais tarde você vai ter que colocar a casa em ordem. Foi o que Deus falou com o rei Ezequias: arruma a sua casa, porque você vai morrer. Cedo ou tarde você vai ter que colocar as coisas em ordem, porque a vida, as circunstâncias da vida vão cobrar um preço muito alto. E às vezes, o fato de você não fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, vai fazer com que você tenha que fazer no momento que às vezes não é o propício, não é o momento favorável. Moisés teve que correr às pressas e circuncidar o filho. Aquilo foi traumático, aquilo foi doloroso. Sabe aquele limite que você não quer impor para o seu filho agora? Que ele é pequeno, às vezes está na idade ainda, que você pode dar uma repreensão, você pode chamar a atenção. Sabe, hoje é engraçadinho, o filho responde, o filho vai lá e dá um tapa no rosto do pai, no rosto da mãe, sabe, fala palavrão. Hoje ele é pequeno, hoje é engraçado. Hoje todo mundo acha engraçado, ri, faz brincadeira. Mas e se ele fizer isso com 18 anos? Do tamanho de Ciro ali, ó. Imagina um rapaz daquele tamanho, alterando a voz com o pai. O povo... Imagina, aí já não é mais engraçadinho. Não é verdade, não é engraçado. Aí não vai ser mais engraçado. Aí não vai ser mais, sabe, motivo de riso, vai ser motivo de choro. E aí às vezes vai ter que ir para um embate, às vezes vai ter que ir para um confronto pesado, e aí vai ser noites de oração, noites em claro, sabe, porque não fez no tempo devido. Agora tem que fazer no peito e na raça, tem que fazer na força. E às vezes é traumático, o filho fica revoltado, o pai fica chateado, a família fica abalada, porque está fazendo as coisas no tempo errado. Está entendendo, igreja, sim ou não? Quem consegue compreender o que eu estou falando? Isso você pode aplicar no seu casamento, isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Há coisas que nós não temos o direito de abrir mão. Sabe, há coisas estabelecidas, há limites, há diretrizes, há orientações da palavra de Deus que nós não temos o direito de abrir mão. Se nós abrirmos mão, cedo ou tarde, isso vai ser cobrado de uma maneira cara na nossa vida. É por isso que às vezes nós nos deparamos com sofrimento, com angústias que poderiam ter sido evitados. Não era para Moisés ter passado por aquilo.
Ah, pastor, mas ele estava numa terra distante. Mas ele sabia qual era a orientação, já estava estabelecido desde Abraão. Sabe, tem muitas coisas que já está estabelecido pela palavra. É claro que algumas pessoas erram por não conhecer a palavra. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Tem muita gente que erra por ignorância. Agora tem muita gente que erra, sabe, às vezes por desleixo com a palavra. Ah, não, está aqui, mas os tempos agora são outros, agora o tempo é diferente, as coisas não é bem assim mais. Cuidado, sabe? Às vezes você está querendo avançar os limites. Não, vou acrescentar algo. Nós não precisamos acrescentar nada. Jesus diz: olha, quem ouve essas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, enche o rio, e a enchente vem contra aquela casa e não pode destruí-la, porque ela está construída sobre a rocha. Mas quem ouve e não coloca em prática é como alguém que construiu a casa sobre a areia. Veio a mesma chuva, a mesma enchente, deu contra aquela casa, mas grande foi a sua ruína, porque ela foi construída sobre a areia. Então os limites, a direção, a orientação já está determinado. Ah, pastor, eu não quero perdoar, mas a Bíblia diz que eu e você temos que perdoar. Ah, mas o senhor não sabe o que ele me fez? Sim, eu não sei. Mas quando a palavra de Deus foi escrita, já foi escrita dizendo, olha, que nós devemos perdoar, sim, como Deus em Cristo nos perdoou. E se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Ah, pastor, mas comigo é diferente. Não, não é diferente. Cedo ou tarde, você vai ter que enfrentar essa situação. Cedo ou tarde você vai chegar o momento, sabe, eu tive a experiência de ver um senhor agonizando em cima de uma cama, esperando os filhos chegarem para ele pedir perdão para os seus filhos, agonizando em cima de uma cama, ali, respirando com dificuldade. Eu não sei o que esse homem fez na vida, eu sei que ele causou muitas dores aos seus filhos, porque ele sentiu uma necessidade muito grande de pedir perdão aos seus filhos. E foi vindo os seus filhos, e quando o último chegou, ele pediu perdão para esse filho, o filho o perdoou, e ele expirou e morreu. Teve um momento, chegou a hora que ele teve que pedir perdão. Sabe, quantas pessoas às vezes elas são tomadas, sabe, de remorso, diante de um velório, porque poderia ter sido um filho melhor, poderia ter sido um pai melhor, poderia ter sido um marido melhor, uma esposa melhor, mas o tempo passou, a oportunidade acabou. Então, viva aquilo que está estabelecido, não abra mão, mesmo que às vezes seja algo que vai causar um desconforto momentâneo, mas é melhor um desconforto momentâneo do que um problema permanente. Amém, igreja? Ao 8º dia de nascido Moisés, desse filho de Moisés nascido, se ele tivesse circuncidado seu filho, ele não teria passado por esse aperto de Deus querer acabar com a vida dele. Amém, igreja? Se Davi tivesse tomado as devidas providências, quando os problemas apareceram dentro da sua casa, em relação aos seus filhos, muitos dissabores na vida de Davi seriam evitados. O problema é que às vezes nós queremos ser melhores do que Deus. Às vezes nós queremos ser melhor do que Deus. Não, pastor, não vou falar. Não, pastor, não vou agir dessa forma, porque pode causar um mal-estar. Poxa, pastor, me corta o coração ter que corrigir meu filho, corta meu coração. Eu acredito que todo pai que está aqui, quando tem que corrigir o filho, sente uma dorzinha no coração. É ou não é verdade? Minha mãe, às vezes, cortava a gente no couro. E às vezes ela saía de perto e ia chorar. Mas ela não deixava de nos disciplinar. Amém, gente? Não vou fazer isso com meu filhinho, não. Não vou disciplinar, não vou chamar atenção, não vou colocar de castigo, porque me dá uma dor no coração. Isso não é sinônimo de amor. Pelo contrário,
Isso é indiferença, isso é irresponsabilidade. Provérbios capítulo 3, aí, vamos dar uma olhadinha lá? Provérbios capítulo 3, e nós já vamos orar. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você quer o bem do seu filho? Você ama o seu filho, então a disciplina faz parte. Amém? O disciplinar faz parte. O instruir o seu filho faz parte. O estar perto, o estar junto faz parte. Amém? Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, sabe, de muitos textos, mas a hora já está adiantada. Então não queira, sabe, alargar esses limites daquilo que Deus já estabeleceu. Ah, pastor, os tempos são outros, mas a estrutura humana, ela continua a mesma. Deus conhece a nossa estrutura. Aquilo que Ele estabeleceu foi para o nosso próprio bem. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas ensina-os, instrua no caminho do Senhor. Amém? Não provoque a ira. Provocar a ira é isso, é deixar o filho, sabe, a revelia, deixar solto, sabe? Ah, pode ser que seja bom agora, mas lá na frente ele vai falar, poxa, por que meu pai não me deu limites? Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria aqui agradece a Deus pelos limites que o seu pai colocou na sua vida. Olha, pastor, agradeço a Deus, sabe? Hoje eu entendo, hoje eu compreendo, sabe, a atitude do meu pai em relação a muitas coisas na minha vida. Hoje eu agradeço a Deus. É claro que muitos pais, eles erram pelo excesso. Esse excesso também provoca ira. Às vezes, erra tentando acertar. No desejo de acertar muitas vezes, sem uma sabedoria da palavra de Deus, sem uma direção, sem orientação. Muitas vezes tem pais que erram tentando acertar. É claro que há exceções, mas há muitos pais que erram tentando acertar, tentando o melhor para o filho. E é preciso que a gente venha compreender essas coisas. Amém, igreja? Então, quando eu olho aqui para essa história de Moisés, sabe, ele abriu mão de algo que ele não deveria ter aberto mão. Embora ele fosse Moisés, pastor, sabe, uma grande autoridade, profeta, homem poderoso em obras, fez sinais e prodígios, sendo usado por Deus. Mas mesmo assim, ele não tinha o direito. Não tinha o direito. Nós podemos ser quem quer que sejamos. Ninguém aqui está acima daquilo que Deus já estabeleceu. Amém, igreja? Ninguém está acima, sabe, da palavra de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Se você passa disso, se você quer ultrapassar esses limites, cedo ou tarde você vai ter problema. Então não ultrapasse os limites que Deus já estabeleceu. Segue aquilo que Ele determinou para os seus relacionamentos e você vai desfrutar da vida abundante prometida na palavra de Deus. Amém, igreja? Quantos compreenderam essa palavra? Então vamos falar com Deus mais uma vez nesta noite. Se coloque de pé. Às vezes fala assim, pastor, eu achei que eu estava arrebentando, pastor. Eu achei que eu estava abafando. Eu achei que eu estava abafando, pastor, deixando, sabe, as coisas correrem à revelia, correr frouxo na minha casa, na minha família, na vida do filho, no meu casamento. Eu achei que eu estava... Quando, na verdade, o amor é justamente isso. Quando Deus, Ele expulsa Adão e Eva do paraíso, foi um ato de amor, gente. Amém, igreja? Foi um ato de amor. Quando Deus guarda ali a árvore,
da vida, como o bispo pregou semana passada lá na subsede, ele não guardou do homem, ele guardou para o homem. Amém? Ele não guardou do homem a árvore da vida, ele guardou para o homem. Porque lá em Apocalipse fala que ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Amém? Então muitas vezes a disciplina é o maior gesto de amor com seu filho. Muitas vezes o gesto de amor é estar junto, é estar presente, é perdoar, é saber que você também não é perfeito, que você também falha, que você também erra, que você também entristece seu filho, que às vezes nós despertamos a ira nos nossos filhos, que muitas vezes nós também falhamos, e que da mesma forma que nós queremos ser compreendidos pelos nossos filhos, precisamos compreender. Do mesmo jeito que queremos ser perdoados, nós também devemos perdoar. Amém, igreja? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, fale com Deus, que você deseja melhorar, sabe que você deseja melhorar nos seus relacionamentos. Talvez você está há muito tempo sem falar com um ente querido, sem falar com seu filho, sem falar com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu irmão. Não perca mais tempo, sabe? A vida é tão curta e passa tão rápido para a gente ficar com picuinhas, ficar, sabe, com essa história de não conversar, de não perdoar, de não relevar. Sabe, não espere até que seja tarde demais. Nossos pais, eles não são eternos. Filhos não são eternos. Só há esse momento, sabe, para que você possa fazer as coisas darem certo. É agora, sabe? Talvez você tenha deixado as coisas correrem, sabe, de qualquer maneira, mas decida hoje viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua família, para o seu relacionamento com o seu pai, com o seu filho. Se você é filho, o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos honrar o nosso pai, que venhamos respeitar, que venhamos honrar. Não saia daqui para viver do mesmo jeito, da mesma forma, porque em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos perdoar, porque Ele também nos perdoou. Grande foi a nossa ofensa, mas mesmo assim Ele nos perdoou e nos amou. Não tenha dificuldade para amar, não tenha dificuldade para perdoar, não tenha dificuldade, sabe, para se relacionar com a sua família. Não permita que um muro se levante, não permita que uma barreira se levante dentro da sua casa. Nós temos o ministério da reconciliação, que todo, sabe, o amor é o vínculo da perfeição. Ah, meu Deus, restaura os relacionamentos nesta noite. Senhor, eu oro agora por cada pai que está aqui, que o Senhor venha derramar sobre eles a tua graça. Senhor, derrame sobre cada pai a sabedoria, o discernimento, o entendimento para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família, sabe, para conduzir os seus filhos. Nos dê força, nos dê, sabe, meu Deus, entendimento. Nos dê graça, Senhor, dê graça, sabe, para a nossa vida. Nos dê sensibilidade, meu Pai, para entender a dor dos nossos filhos. Nos dê a empatia, meu Pai, a capacidade de nos colocar no lugar deles, de entender as coisas,
de perdoar, mas também de corrigir. Senhor, nos dê, sabe, uma vida equilibrada. Nos dê uma palavra, meu Pai, para que possamos ministrar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Abençoa os pais. Senhor, dê força, dê entendimento, porque é isso, meu Pai, o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.